Então, gente, eu vou continuar aqui. Essa vai ser a parte 2 do vídeo, a parte 1 tá lá, tá? Parei nessa parte, fiz 2 para não ficar muito grande. Peço que coloquem na velocidade 2, porque é um react de um vídeo que já é longo, né? Então, para não ficar nada muito exagerado, bota na velocidade 2, eu falo devagar, dá para entender o Sentinelle na velocidade 2. Deixando claro que tem um primeiro vídeo, eu já falei algumas coisas aqui que provavelmente eu vou ter que repetir, não sei se eu repito, porque eu sei que tem gente que não assiste o primeiro, só assiste o segundo. Também não sei se alguém vai assistir, né? Eu tenho 40 seguidores, o Sentinelle tem 994 mil, então assim, quem sou eu, né? Sou ninguém na fila do pão. Tudo bem que esse canal aqui foi um canal que eu fiz de zoeira, enfim, mas eu queria muito reagir. Eu já sabia que o Sentinelle ia fazer esse vídeo. Eu queria muito mesmo reagir. Então tô aqui, reagindo, né? Quem vê, vê. Quem não vê, não viu. Enfim. Vamos dar play aqui e ver o que é que ele vai falar. Agora eu entendi tua função aqui. É me explicar as palavras em inglês. A Alemanha excluiu os nazistas, né? Lógico que excluiu os nazistas. Foram maus. Foram terríveis. Mas eles agiram como seres humanos agiriam naquele contexto, né? Pessoas seguem o efeito manada também e nem percebem, né? Então, é mais fácil excluir uma pessoa, falar, essa pessoa é um monstro, porque isso alivia, parece que todos os outros são inocentes. Então, sobre o efeito manada, ele foi real, né? É óbvio que eu não sou a favor disso. Acho que o Holocausto foi uma das piores coisas que aconteceram no planeta, assim como a escravidão e outras coisas que a gente viveu. E assim, houve sim um efeito manada, porque muitas pessoas foram criadas para pensar daquele jeito, desde muito novinhos, né? Então aquilo ali foi muito internalizado, houve uma manipulação mesmo de uma população. Esse senhor, o Bigodudo, ele manipulou um povo inteiro, ele teve esse poder, né? Não é à toa que muita gente pensou daquele jeito, acreditou naquilo que ele fez, né? Infelizmente, a gente tem algo na sua devida proporção, né? Numa proporção menor, mas aqui no Brasil a gente tem pessoas que se acham melhores que os outros e que têm ideias bem fascistas, assim, bem nazistas. Então, assim, a gente viu aí o discurso de Goebbels, gente, eu não vou falar direito essa palavra, mas que foi imitado, né? É um absurdo, mas aconteceu. Os bolsonaristas também, acho que foi o próprio Bolsonaro bebendo leite e usando a estética nazista dentro da política brasileira por afinidade. Essa é a verdade, né? A gente não pode esquecer que isso aconteceu, né? Existe e tal. Mas o que ele está falando aqui, eu acho que é o motivo daquela poesia, entre aspas, que eu não sei se é uma poesia, do Bert Hellinger, né? Eu acho que está dentro desse contexto de consciência, de você não negar o que aconteceu. Então é claro que negar é mais fácil, você rejeitar é mais fácil, mas entender que isso foi real, né? Eu não concordo com ele quando ele fala que não tinha como ser, que eu não sei, na verdade, se foi isso que ele quis dizer, né? Aparentemente ele falou algo como que não podia ser diferente, que naquela época aconteceu o que tinha que acontecer. Eu não concordo com isso, eu não acredito em destino, né? Mas isso é pessoal, ele pensa assim. Mas assim, de fato aconteceu. A gente não pode negar o que aconteceu, e o que aconteceu gerou, né? Muita coisa, gera até hoje. Até hoje a gente fala disso, e isso é uma coisa que precisa ser visto, precisa ser olhado. Quando a gente escolhe olhar e sentir a dor, não quer dizer que a gente concorde, quer dizer que a gente vai ver com verdade, com clareza para aquilo, né? E é humano. A gente não quer ver que o ser humano, se a gente for olhar o ser humano como um todo, né? A gente não quer ver que o ser humano faz isso, porque a gente também é humano. E aí, se a gente reconhece que ele é humano e fez, e eu sou humana, dentro de nós a gente está trazendo isso como algo humano, e não é humano, então a gente entra nessa negação.
e é humano, tá? A minha visão sempre vai ser uma visão espiritualizada, porque eu acredito muito na existência de uma espiritualidade. Então, assim, para mim, não é científico. Eu, particularmente, não vejo como algo cientificamente comprovado, digamos assim, eu não acredito que seja, não vejo isso. Mas, assim, muitas das coisas que eu acredito têm a ver com espiritualidade, que não é cientificamente comprovado, mas que eu, pessoalmente, acredito, né? Então, assim, enfim, vamos continuar aqui. Ele é um advogado baiano que fez direito na USP e mestrado em administração pública pela FGV. Perceba mais uma vez, tá? Em nenhum momento da carreira dele ele se formou em psicologia. É muito bom falar essa palavra, psicologia cortadinha assim, eu gostei bastante. E eu tô batendo. Então, gente, a constelação, ela não é para substituir um psicólogo. Não é, sabe? Assim, é claro que a gente vai falar, é uma terapia, um tipo de terapia, é terapêutico, mas assim, ali é algo pontual. Você faz uma vivência pontualmente ali dentro de uma técnica que tudo bem, não é científico, não é aceito, beleza, né? Mas você vai fazer aquilo ali, quem quer fazer, quem gosta, quem se identifica, vai fazer. Ali é uma coisa pontual, você vai olhar para aquilo ali, você vai entender, você vai criar consciência daquilo. Para mim, tem efeitos terapêuticos, você melhora depois, o certo é você melhorar, não é para você sair pior, como dizem que acontece em alguns lugares. Eu acho que tem consteladores que não respeitam o tempo da pessoa. Então, se eu abro um campo de constelação e vem um trauma da pessoa e a pessoa não fica bem, eu não tenho que ficar ali mastigando e forçando que aquele trauma, revivendo o trauma, não é para isso, sabe? Então existem alguns consteladores, e eu acredito que o motivo disso seja o que o Santinelli falou, né? Esses cursos rápidos, ou pessoas que fazem de qualquer jeito, enfim, profissionais ruins. Mas assim, eu vou te falar, eu particularmente, eu não sou contra a psicologia, mas particularmente eu tive péssimas experiências com psicólogo, porque eu vim numa vida assim, de uma infância complicada, e foi meio ruim mesmo, né? Eu tive problemas psicológicos desde muito nova, e eu comecei a fazer terapia com 16 anos de idade. E passei por psicólogos. Eu só ia em psicólogos formados, porque, inclusive, eu era muito... Eu não vou dizer que eu era academicista, porque eu não era, mas eu tinha tenho uma irmã, que é muito academicista, e ela me colocou essa ideia, né, de que tem que ser psicólogo e tal, formado e tal. Hoje eu acho que tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa que você se identifique. Não tô comparando constelação com psicólogo, eu tô comparando psicólogo com outros tipos de psicoterapia semanais. E então hoje eu acredito que a gente tem que buscar bons profissionais, né, dentro da área de psicoterapia. Mas eu já passei por muita merda com psicólogo, mas muita merda. Eu só fui achar um psicólogo bom, que foi porque uma pessoa da minha família investiu nisso para mim, pagou mais caro, e aí eu fui fazer terapia com um professor de faculdade, com uma psicóloga também muito boa. Já era velha, já foi antes da pandemia, sabe? Então, assim, não é fácil você encontrar bons profissionais de saúde mental. Até psiquiatra, eu faço tratamento com psiquiatra também, e foi muito difícil, tem sido, vou falar no presente, tem sido muito difícil achar bons profissionais. Porque assim, saúde mental é uma coisa que não é só estudar, sabe? A pessoa tem que ter um cuidado, tem que ter um bom senso, tem uma parte pessoal ali que conta. Então você vai no psiquiatra, o psiquiatra quer te entupir de remédio, é uma horinha ali, sabe? Muitos deles se acham, tem uma vaidade, um ego imenso, nem te ouve, não quer nem te ouvir, não quer considerar o que você está falando. Então, assim... Nossa, eu tô meio ofegante hoje, né? Eu não sei por que eu tô assim hoje.
Mas enfim, já comecei, eu vou gravar logo todo o vídeo. Mas assim, psiquiatra, profissionais ruins a gente encontra por aí. E eu concordo com o Santinelli que quando você tem uma área, né, de terapia, que existem esses cursos rápidos, assim, você tem que tomar muito cuidado, né? E eu sempre digo, assim, para as pessoas que não estão bem, né? As pessoas vulneráveis, qualquer tipo de vulnerabilidade, a gente precisa tomar cuidado mesmo. Se você não está se sentindo bem, se você faz uma sessão, seja com constelador, seja com psicólogo, com qualquer um, e que está te fazendo mal, tem que parar e ir embora e buscar acolhimento, buscar outro profissional. Não vai até o fim, se não está te fazendo bem, não aceita, sabe? Eu já fiz uma constelação antes de estudar. Eu fiz uma constelação, uma consteladora que eu acho ela até boa, eu gosto dela, que era lá da minha cidade, sou de Salvador. E ela veio com esse negócio de perdoar pai e mãe, que tá errado, a constelação não faz isso, mas ela veio com isso na minha constelação. Então ela chamou uma pessoa para representar, era constelação em grupo, né, pessoalmente. Ela chamou uma pessoa para representar minha mãe, e essa pessoa realmente ficou parecida com minha mãe. Essa pessoa entrou no campo, fez a linguagem corporal toda de minha mãe, já me gerou um gatilho na hora, porque eu venho com um histórico muito difícil com minha mãe. E a consteladora quis forçar que eu abraçasse, que eu perdoasse, que eu falasse algumas coisas que eu não queria falar. E eu neguei, eu falei, não, vou falar. Ela ela forçou, ela insistiu, me fez muito mal, sabe? E isso não se faz. A constelação, você tem que ter muito respeito, como qualquer terapia, até meditação. Eu já fui fazer meditação guiada. Eu vou contar isso também. Ai, gente, me desculpa, eu falo demais, mas enfim, né? Vai ficar aí o vídeo. Eu fiz uma meditação numa época que eu tava super depressiva. Aí uma conhecida tava indo, peguei carona, fui, aproveitei, eu me jogava assim, tudo que fosse terapêutico, porque eu tava buscando ajuda em todos os lugares nessa época. E aí eu fui fazer essa meditação. E aí durante a meditação, a mulher falava assim: pense nos momentos da sua vida que você conquistou as coisas e tal. E eu não consegui pensar em nada, porque na época eu tinha largado de faculdade, ido para outra, depois eu larguei de novo, fui para outra, fiz um curso, larguei. Então, assim, eu não tinha terminado, eu tinha um problema, uma dificuldade de terminar as coisas, e eu fiquei arrasada, porque não tinha o que pensar, né? E era uma meditação para empoderamento, para a pessoa ficar melhor, e eu fiquei pior, sabe? Me deu gatilho, me fez mal, eu fiquei pior, assim. Foi algo que me fez muito mal mesmo. Eu nunca esqueci disso. E eu fui para casa me sentindo mal. E aí eu fui buscar outras formas de melhorar, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, realmente, não é só com a constelação, mas com terapias de psicólogo, com todos os profissionais, principalmente quando a gente está vulnerável. Porque a gente tem que saber o nosso limite, né? E o profissional também, se você seja meditação, seja centro espírita, igreja, seja passe do kardecismo, o que for. Se a pessoa está falando uma coisa que está te agredindo, que está te fazendo se sentir mal, que está te forçando a falar, contar uma coisa que você não quer contar, que está te forçando a reviver um trauma, que está te dando gatilho, você tem que se posicionar, né? Eu sei que é difícil, porque às vezes você está ali dentro de um contexto, com um monte de gente, a pessoa às vezes não vai reagir bem, aquela pessoa que está ministrando ali a vivência, a situação, vai falar, vai ficar ofendida. Cara, mas é uma questão de defesa, né? Se não tá te fazendo bem, tem que ir embora, né? Tem que falar, cara, eu não quero ficar aqui, sinto muito, me desculpe, né? Eu gosto muito de uma moça aqui da internet, que é a Xanda, que ela fala, devolva o desconforto, né? Se a situação tá desconfortável, para você, devolva o desconforto, deixe acontecer o desconforto e vai embora. Quando eu vivi isso nessa constelação, na época eu não entendia, eu não conhecia a constelação.
Eu fiquei me sentindo muito mal, eu fui embora me sentindo muito, muito mal. Aquilo me marcou, tanto que eu fiz outras constelações com ela. Ela foi uma pessoa que me ajudou e eu me apaixonei pela constelação, fazendo as constelações com ela. Mas essa sessão específica foi uma sessão que me fez muito mal. E eu não fiz o que ela falou. Se eu tivesse feito, eu acho que ia ter me feito mais mal ainda. Né? Eu não fiz, ela se chateou, inclusive, essa consteladora. Eu acho que ela não deve lembrar disso. Eu conheço ela ainda até hoje, mas não tenho contato. E assim, mudei a minha forma de ver ela também. E é isso. Realmente acontece essas coisas, mas não é o que o Bert Hellinger ensina. A gente precisa respeitar. O Bert fala que a gente não deve ficar interpretando muito a constelação, então o povo fica lá falando, isso é um filho, isso é um não sei o que, isso é um pai, é uma mãe. Quanto menos a gente interpretar, melhor. A gente vai interpretar para nós o básico ali para poder conseguir aplicar a técnica. Quando a gente estuda sobre constelação, a gente vai entender esses conceitos todos para poder aplicar a técnica. Não é para poder a gente ficar falando para o cliente, porque o cliente ele não vai entender o que significa. Honrar, por exemplo, que não significa honrar bíblico. Esse negócio que o Santinelli falou, ele pegou a hierarquia cristã porque ele foi padre. Não é essa hierarquia, inclusive. A hierarquia não vem do cristianismo. Honrar não significa... Honrar tá certo, é essa palavra mesmo. Mas honrar, eu já expliquei no outro vídeo, honrar pai e mãe não é honrar no sentido bíblico de que você tem que amar os pais, viver bem com os pais, visitar, conhecer, mesmo o pai sendo abusivo, a mãe sendo violenta, não é isso. É você entender que o papel deles, o principal, que é o papel de pai e mãe, fazer você, nutrir você, porque se você é um neném, e você bebeu leite, você trocaram sua fralda, te deram um banho, porque isso assim, você não teria sobrevivido. Um nenenzinho não consegue andar, ele é extremamente dependente. Então, assim, o mínimo foi feito. Não tá certo, não é dizer que tá certo isso, mas é entender que o papel dos pais, né, minimamente foi feito. Porque a pessoa chegou na vida adulta, a pessoa sobreviveu, né? Então, assim, não foi feito direito, não é fingir que foi feito direito, não é fazer as pazes, não é ficar junto com aqueles pais que não foram bons. Mas esse pedacinho que foi feito, que a vida foi preservada, valorizar isso, porque quando você valoriza isso, você está valorizando você. Você tá dizendo, porque a gente não pode negar que a gente nasceu nesse lugar, que é o que o cara falou ali, você negar a realidade. A gente olha para a realidade com verdade. Então a gente entende, é isso, olhar, né? O olhar significa isso. Você consegue ver, você consegue olhar para sua família e entender que é real. Foi real isso aqui. Foi isso que eu vivi. Agora eu vou fazer diferente a partir de agora. Isso é um posicionamento. Então, honrar pai e mãe na constelação não é um honrar bíblico. Eu não conheço, tá? A Bíblia, porque eu não sou cristã. Mas assim, você olhar para o papel do pai, o papel da mãe e falar assim, faltou, é real, faltou. Mas a partir de agora, eu vou buscar o que faltou. Como adulto, o principal foi preservado, que é a vida, eu estou vivo. E eu vou buscar sozinho, porque como adulto eu vou buscar como? Através de terapia. Não é para competir com o psicólogo, é para ser uma coisa complementar, assim como coisas espirituais, como vivências que a gente faz, terapêuticas, meditações guiadas e qualquer outra coisa que a gente busca para complementar, para ajudar. Não é para substituir o psicólogo, entendeu? Então, isso é muito importante de dizer. Se tem consteladores que estão querendo substituir psicólogos, está errado, não é para isso. Ali é uma vivência, você vai fazer de vez em quando, não é nem indicado. O Bert nem indica que a gente faça toda semana. Não é bom fazer constelação o tempo todo. Entendeu? Mas vamos continuar.
Tendo nessa tecla porque muita gente deixa de se consultar com um psicólogo de verdade, formado, estudado, por achar que vai ser mais rápido entregar a sua vida, seus sentimentos e seus problemas para um doidinho que fez um workshop no domingo. Não façam isso, não é para isso. Não é para substituir um psicólogo. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus, tá errado. Não é pra isso. Aprenda isso, tá? Quando você vai se consultar com um constelador familiar, ele é só um cara que alguma vez na vida fez constelação, gostou e se formou no cursinho de um velho nazista e pensou assim, ó, será que dá pra eu misturar a minha vida de advogado com essa bosta aqui que eu acabei de conhecer? Em outras palavras... Não é isso, gente. Pode até ter consteladores que fazem isso. Mas eu, por exemplo, eu amo a constelação. Eu estudo constelação, volta e meia eu pego um livro do Bert para reler, entendeu? Eu aplico na minha vida muito mais do que eu atendo, como eu falei, eu quase nunca, é raro eu atender alguém com constelação familiar, mas eu aplico na minha vida, eu faço exercícios sistêmicos, a constelação me fortaleceu, eu realmente acredito nisso. Eu não sou picareta, tá bom? Porque o picareta é aquela pessoa que sabe que engana, sabendo que está enganando e tal. Então, assim, não é o meu caso. Eu acredito na constelação. É uma coisa que eu realmente levo a sério. E eu gosto, né? E eu poderia trabalhar mais com isso até, se não fosse todo essa fama negativa que a constelação trouxe. Então, eu escolhi não trabalhar com constelação, porque eu não quero estresse, eu não quero brigar contra isso, sabe? Eu não quero viver isso. Eu quero ter paz na minha vida. Se não é aceito, não é cientificamente aceito e tal, tudo bem, sabe? Eu não vou trabalhar com isso. Eu continuo estudando as coisas que me interessam, a parte de psicoterapia que eu gosto, né? Não sou psicóloga, adoraria fazer o curso de psicologia, mas como minha área é uma área de estudo fora a minha outra profissão que eu tenho, a minha área de estudo, de prazer, que eu inclusive eu estudo muito mais do que a minha profissão primeira, voltada para a espiritualidade, se eu fizesse um curso de psicologia, eu não ia nem poder atuar porque o CRP não ia permitir, porque eu gosto da espiritualidade, entendeu? Mas isso não quer dizer que seja picaretagem. Eu busco ser muito responsável. Eu aplico aquilo que eu realmente acredito, sabe? Então, assim, o Santinelli, eu gosto dele, eu assisto o canal dele, não sempre, porque apesar dele ter humor, é um humor pesado, né? Então, assim, ele tá ali sempre denunciando, acaba que me estressa muito, principalmente quando ele fala de política ou de feminismo. Mas, assim, eu assisto, eu gosto do Santinelli, entendo o que ele faz e acho importante. Mas, assim, eu vou falar de mim, eu não sou picareta. Eu sou uma pessoa que faz o que eu acredito. Lembrei o que eu ia dizer. Eu jogo baralho cigano, por exemplo. O Santinelli, ele é ateu. Provavelmente ele acha que isso é picaretagem. Para mim, não é. Eu não faço leitura fria. Eu nunca... Todas as vezes que eu estudei constelação, baralho cigano, o curso que eu fiz de baralho cigano, que eu aprendi com uma mulher muito foda, nunca foi ensinando a ler os outros, fazer leitura fria, tal. A gente aprende a carta, né? Se ali não é científico, né? Mas eu digo assim, sai aquela combinação de carta, eu vou identificar ali a leitura da carta. E dá medo, eu sinto medo de ler, às vezes, alguma coisa que eu não sei, não faço ideia da vida da pessoa, e tá ali na carta e eu tenho que falar. E eu mesma me surpreendo com o resultado, com o que sai, que bate, com o que a pessoa fala. Eu fico com a mesma surpresa que eu tenho quando eu sou consulente, alguém lê para mim e a pessoa acerta, eu fico quando eu leio para o outro e acerto. Então, assim, para mim eu levo isso muito a sério. Me magoa quando alguém fala que é picaretagem, que é charlatanismo. Então, assim, como tá a constelação vista dessa forma, eu escolhi não seguir. Eu escolhi não ficar focando nisso. Não é que eu rejeite. Se alguém que sabe que eu sou consteladora vem para mim pedindo para constelar,
eu vou com muito respeito, eu vou fazer a constelação da pessoa. E se a pessoa tiver condições de pagar, eu não cobro caro. E a pessoa quiser pagar também, eu aceito com muito prazer, porque é algo que eu estudo, que eu gasto tempo, que eu gosto, que eu me dedico e que eu vejo como espiritual e me traz uma carga. É difícil, não é fácil, tá? Porque aí eu tenho que falar umas coisas que eu acho que para quem está criticando vai achar absurdo, né? Mas quando você abre um campo de constelação, você tem que sustentar, né? Então me dá dor nas costas, às vezes eu sinto cansaço, me dá sono, e eu tenho que ficar em pé ali, sustentar aquele campo. Não é fácil, sabe? Às vezes eu marco uma constelação para sexta, marquei na segunda a constelação para sexta, eu já entro no campo, eu já começo a sentir o campo da pessoa. E aí eu passo a semana com um monte de sintoma, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer as outras coisas da minha vida, arrumar minha casa, cuidar dos meus bichos. Então, assim, não é fácil. Então, por isso, eu entendo que é algo muito ingrato você tá fazendo uma coisa com muita intenção, levando a sério, que você considera, que você estuda, que você tá ali. E aí você tem outras pessoas ali chamando de charlatanismo e falando contra, sabe? As pessoas não querem nem ouvir, elas já começam a criticar. Tem um vídeo aqui da gente que a gente fez a chamada, eu falei uma besteirinha de constelação, no chat já apareceu gente lá, ai que absurdo, eu vou embora, tá falando disso. Então, assim, eu optei por não focar nisso aí, aplico na minha vida, não faço propaganda, não estou mais atendendo, né? Tem um tempo que eu não atendo ninguém. Atendi pouco, não foi uma coisa que me deu dinheiro, que me sustentou. E é isso. Mas eu amo, né? Amo muito a constelação. Vamos continuar. Esse advogado, ele trouxe a fé dele para o sistema judiciário brasileiro. Apenas isso. Parabéns, viu, Sami? Não concordo, deixando claro de novo, né, a segunda parte do vídeo, eu não concordo que vá para o sistema judiciário algo que não é comprovado cientificamente, não é aceito e tal. Eu acho que isso é como você colocar reiki no sistema público, eu também não concordo, sabe? Não é que eu não acredite. Eu até tenho as minhas reclamações, né? Minhas coisas com reiki. Eu não simpatizo muito com reiki, não. Acho algo bobo, enfim, não boto muita fé no reiki, não. Mas pra mim tá no mesmo nível, né? Você colocar um culto no SUS, eu acho um absurdo. Eu ia ficar puta, porque eu não sou cristã. Eu acho um absurdo. Eu trabalhei numa escolinha e eles colocavam oração para as crianças de manhã, musiquinha para as crianças orarem, faziam. Nossa, eu ficava me remexendo, eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, caraca, velho, se eu fosse mãe, botasse minha filha nessa escola aqui, eu não ia saber que eles estão fazendo essa lavagem cerebral na cabeça, porque eu não sou cristã, entendeu? Então eu acho isso, eu acho errado uma coisa que não é aceito pela academia, pela ciência, enfim, não é aceito entrar num sistema, num órgão público. Eu sou contra isso. Grande prêmio, sacola de bosta aí desse Brasil, você merece. Eu queria muito que alguém fizesse isso. Eu vivo chamando os caras de sacola de bosta, que eu fico pensando assim, mano, um dia alguém vai tacar uma sacola cheia de merda na cara do Nicolas, e aí quando eu abrir o perfil vai ver que a pessoa me segue, eu vou ficar feliz pra caralho. É para isso que eu faço meu trabalho, viu, galera? Esperando esse tipo de atitude de vocês que me seguem. E antes que o Sami ou qualquer defensor dessas ideias dele... Eu viajei um pouquinho aqui porque eu sou dessas, minha cabeça vai para outro lugar e eu não presto atenção. Ele falou que gosta quando pessoas que são contra o que ele tá falando seguem ele. Se foi isso que ele falou, ó, eu aqui. Me veja, meu amigo. Eu gosto de você. Venha me dizer que isso não é uma questão de fé. Veja aí, ele mesmo falando, o próprio Sami falando que na constelação familiar os problemas se resolvem por telepatia. A pessoa se conecta com o campo sistêmico, né, da família, mesmo que ela não conheça, mesmo que ela não tenha nenhuma informação racional sobre a família, e ela consegue captar informações que estão presentes no campo. Algo que pode ter algo a ver com telepatia, é um tanto misterioso. Para mim não tem mistério nenhum. Ele não falou de fé e ele não falou exatamente telepatia, né?
Mas existe um conceito da constelação que é considerado como algo misterioso mesmo. Ele fala de fenômeno, ele entende como um fenômeno, que é o campo. Ele chama de campo morfogenético. E realmente, isso daí não é algo comprovado. A gente acessa esse campo. Para mim, isso tem a ver com espiritualidade. E aí eu acho que dá para falar de fé nesse sentido, em relação ao que o Santinelli está falando. Mas, assim, você realmente acessa um campo. Essas informações, elas chegam. Como eu acredito na espiritualidade, eu faço de uma forma espiritual. Então, assim, eu abro um campo mesmo. Eu coloco ervas para queimar, boto como é que chama? Óleos essenciais em difusor, né? Eu realmente abro um campo espiritual e, de fato, eu vejo que a constelação fica melhor e fica mais forte. Mas tem pessoas que são ateus e acreditam na constelação de uma maneira mais técnica e não espiritual, né? E faz isso com técnica, só entendendo como algum fenômeno, algo fenomenológico. Se isso vem de espiritualidade, de fé, como disse ele, ou se vem algum acesso genético, porque se entende que a gente tem toda a carga genética do passado, porque dentro das nossas células, né? Isso eu já vi, eu não me lembro agora, neste momento, eu juro para vocês. Eu não me lembro se isso tá num conteúdo do Bert Hellinger ou se eu vi isso em outro lugar, porque já é muito tempo estudando essas coisas, né? Mas, assim, existe uma ideia do morfogenético, porque eu tenho 46 cromossomos, 23 de meu pai e 23 de minha mãe. Meu pai, que também tem 46 cromossomos, tem 23 do pai dele e 23 da mãe dele. Então, eu sou fisicamente a carga genética dos meus pais. E meus pais são a carga genética dos pais dele. Então, a gente tem dentro das nossas células todas as informações genéticas, e alguns acreditam de vida, de experiência de vida também, dos nossos antepassados, da nossa corrente familiar, digamos assim. Então, teoricamente, alguns acreditam que a gente acessa esse campo dessas informações. E aí, na minha vida, né, eu tenho 38 anos, eu tenho a vivência na minha carga genética, da minha vivência somada com a vivência dos meus pais até o ponto que eu nasci. Então, acredita-se que a gente acessa essas informações de alguma forma, né, fenomenológica, através de um fenômeno não explicado, mas a gente consegue acessar essas informações. Então, tem pessoas que não têm a crença da espiritualidade, mas que acreditam nesse fenômeno que a gente acessa através desse campo, que é o que ele está tentando explicar, né, que ele falou de algo telepático e tal. Mas aí a gente vai... realmente é uma questão de explicação. Agora, de fato, acontece. Você abre o campo de constelação, você puxa uma pessoa e você fica impressionado que a pessoa faz coisas coerentes com as histórias daquela outra pessoa. E a pessoa não conhece, não sabe de nada. E bate. E aí? Né? O que é isso? Que fenômeno é esse? A gente não sabe. Entendeu? Agora, enfim, é isso. Para mim, é espiritual. Para acreditar em constelação familiar, você tem que acreditar em telepatia. Tomando cu, cabeça de batata do caralho, tá achando que eu tô... Não foi isso literalmente que ele disse, tá? Tá pegando as coisas assim, meias verdades, né? O professor Xavier, porra. Aliás, né, as constelações familiares se tornaram notícia no G1 quando o Sami decidiu constelar uma pedra de crack. Tá achando que é piada minha, né? Eu sei, é só o Brasil. De 2012 pra frente. Dá uma olhada não, vou ter que ler a matéria aqui. Que merda. Em um salão diante de 120 espectadores, o mediador convida uma das pessoas presentes a contar uma história. É uma mulher que diz ter uma relação tumultuada com a filha de 35 anos, viciada em crack e vítima de transtornos mentais. Ela aguarda uma decisão judicial na
ação em que pede a internação compulsória da filha, que recusa tratamento e começou a agredir pessoas na rua. Talvez seja a mãe do monarca aqui nessa matéria, né? A gente não sabe porque nomes não são ditos, mas pela descrição, né? O mediador então convoca, agora vai ficar engraçado, hein? Voluntários para o palco. Cada um deles simbolizaria integrantes da família e partes envolvidas no conflito. A mãe, a filha, o craque, o pai da mulher, o ex-marido, reproduzindo assim a dinâmica familiar. Continua as aspas abertas, tá? A galera reclamou aqui que no meu canal eu abro aspas, mas não. Então, veja, você tirou de novo de contexto, né? Ele não foi constelar o crack. Ele estava constelando o sistema familiar, né, dessa moça, com a mãe, com todo mundo, e colocou um personagem ali para representar o crack. Quando a pessoa representa um sintoma ou uma situação que não é humana, ela vai representar ali dentro do sistema como um efeito, digamos assim. Então, assim, inclusive vivência terapêutica não é uma coisa só da constelação, tá? Existem outras abordagens terapêuticas por aí que fazem vivências assim, né? Você pega um objeto, esse objeto simboliza uma coisa, o vício, por exemplo, e você vai lidar com aquilo, você vai ver como você se sente com a presença daquilo ali, você se sente mal, você se sente bem, e você vai interagir com aquilo ali para poder identificar o que aquilo ali representa. Então, é isso que aquele craque, aquele personagem que está simbolizando o crack, e numa constelação, pessoalmente, vai ser uma pessoa que vai vir ali, vai ficar ali, ele vai estar ali representando aquela coisa, que pode ser um incômodo, pode ser algo que faz bem, que a pessoa quer estar junto, que a pessoa quer virar de costas, e aí vai depender da técnica, né, do que vai fazer. E é difícil explicar, resumir como é isso. Não fecho elas, tá? Vocês são chatos pra caralho. Vai tomar no cu de vocês. Continua aspas abertas. O voluntário que simbolizava o crack imediatamente. Caralho. Isso é muito bom, pô. Tu sair da tua casa pra fazer papel de crack numa rodinha de maluco é tipo assim, mano, caralho, tu tem que se fuder. Uma pessoa dessa tem que perder dinheiro mesmo, mano. Tem que perder dinheiro mesmo, tem que se fuder, tem que se fuder. O voluntário que simbolizava o crack imediatamente se colocou entre os representantes da mãe e filha, impedindo sua aproximação, conta o mediador. A mãe então começou a gritar: não, você não vai tocar nela. Só pra você entender, a mãe estava gritando pra uma pessoa que estava fingindo seu crack, tá? Mas você está vendo isso de uma forma literal, né? Aí, veja bem, às vezes isso acontece numa constelação que a gente não diz. Aliás, é melhor quando a gente não fala. A gente vai chamar uma pessoa e vai colocar dentro do sistema. E eu não vou dizer para a pessoa, você é o crack. Eu falo para quem está assistindo. Por exemplo, Santinelli, vou falar como se eu estivesse falando com ele, tá? Isso aqui é um react. Se eu fosse constelar o Santinelli, ele vai ficar sentado, ele não vai estar ativo, eu vou ter conversado com ele em particular, descobrir quem são os elementos. Lembra da árvore genealógica? Eu faço uma árvore genealógica ali, descubro quem são os membros da família, não entro em tantos detalhes, qual é o tema que quer trabalhar, o vício de crack, beleza, pronto. Veio para a roda de constelação, às vezes essa conversa é feita outro dia, né? Aí foi para a roda de constelação. Muitas vezes nessa roda de constelação as pessoas são desconhecidas, então eu vou pegar uma pessoa que nem conhece o Santinelli e vou botar no centro representando o crack. Eu não falo para a pessoa assim, olha, você está representando o crack. Eu só pego a pessoa e coloco no centro, ela está representando o crack, a droga. Para o Santinelli eu falo, olha, aquela ali é a droga. Às vezes é o próprio Santinelli que vai escolher, se for o cliente, né? O próprio cliente vai escolher a personagem. Então botou ali no meio. Se a personagem ficou entre a mãe e a filha, foi a personagem que quis ficar, entendeu? Então, assim, é impressionante justamente por isso, porque a gente não fala para a pessoa, você é o crack, você é a mãe, você é a filha. A gente coloca as pessoas ali no meio e elas vão agindo, entendeu? É assim que acontece. E representar o vício faz parte, não é que aquele vício se tornou humano, é que aquilo ali é simbólico.
nunca se esqueça que o personagem craque está aqui sempre presente. Mas não tem problema, porque não tinha o personagem isqueiro, nem alguém para fazer a latinha, então esse craque ficou ali sozinho, sem ninguém para utilizar ele, tá? Fique calmo caso você ache que as pessoas estão chegando longe no uso de drogas. Não. Para o mediador, estava claro que havia algum excluído na família. O craque... Presta atenção no que ele quer dizer. E não sou eu que tô falando não, tá? É palavras dele, tá? O crack representa alguém excluído. Alguém que aquela pessoa não teve acesso ao ProErd. Provavelmente. A sessão se estende por cerca de 1 hora. Meu Deus do céu, 1 hora, bicho. Puta que pariu. Em determinado momento, a mulher relembra sua história antes de a filha nascer. Ela... Então, essas coisas que acontecem, né? Ah, ele entendeu. Eu não sei, tá? O que foi isso aqui. Porque na minha forma de constelar não é desse jeito. Mas vamos dizer o que ele entendeu. Ele entendeu que faltou ali um ente familiar, não foi enxergado, não foi visto. Na verdade, eu até já esqueci o que foi que ele falou. Mas assim, isso vai depender do que está acontecendo. Então, provavelmente houve alguma fala, houve algum contexto ali que ele chegou nessa conclusão, tá? Não é assim baseado em nada. E aí ele vai pegar um personagem para representar um ente querido, vai botar lá no meio. Pronto, beleza. Só explicando que não é assim, do nada, tem uma técnica, tá? As pessoas podem achar absurdo, tá? Mas tem uma forma, tem uma técnica. Tem algumas coisas que representam algumas coisas e a gente vai levando a constelação. Havia sido obrigada a se casar por ordem do próprio pai. Eis então a raiz do conflito, conclui o mediador. A relação entre a mulher e seu pai. Falei que o crack representava, na verdade, um homem. E todas as mulheres estão agora concordando com... Então, eu não constelo assim, tá? Eu não botaria um crack representando um homem. Não é assim que eu faço. E nos livros do Bert Hellinger não tem nenhum exemplo assim, não é assim. Mas eu imagino que tem um motivo lá, né? Talvez a consulente falou isso, porque assim, eu penso assim, se foi algo que veio, eu não trouxe, surgiu ali no meio do campo. Eu não julgo, eu não ignoro, eu aceito, eu acolho o que foi falado ali dentro. É claro que uma coisa muito absurda eu não vou acolher. Se uma pessoa que está representando, ela começa a falar que aquele craque é um homem, eu, como consteladora, eu vou cortar. Eu não vou deixar isso, porque pode ser a pessoa passando na frente ali. Então, assim, eu não vou olhar desse jeito. Eu posso pegar uma pessoa e trazer como representação de alguém da família. Se houve uma pessoa que casou de forma compulsória, eu não digo isso também. Então, assim, porque o próprio Bert fala que a gente não deve ficar interpretando. Então, caso a consulente, a cliente, fala para mim que teve esse caso na família, ela associou, ela lembrou, eu posso trazer uma pessoa para representar essa mulher que casou de forma compulsória, porque a cliente, ao ver a cena, ela lembrou desse familiar, ela me trouxe a história dessa familiar que casou de forma compulsória. Então eu trago e coloco no sistema, entendeu? Mas eu chegar para dizer que foi isso, eu não faço esse tipo de interpretação. Então, assim, você também tem que entender que tem profissionais que viajam na batatinha, né? Começa a querer adivinhar e tal. E aí vai o pessoal, né? É isso. Constelador. Continua aspas abertas, tá, galera? Expliquei que apesar de ter sido muito difícil para a mãe ter sido obrigada a se casar, somente porque isso aconteceu, a sua filha pôde vir ao mundo. Se ela amava a filha, teria que, a despeito de tudo, reconhecer e agradecer o que seu pai fez. A mulher a seguir olha para seu pai e, emocionada, agradece. Para quem estava assistindo, foi uma cena tocante, relata o mediador, o juiz Sammy Stork, do Tribunal de Justiça da Bahia, que relata o caso acima, ocorrido em 2016. Quem estava mediando a pessoa, a menina traumatizada, a mãe traumatizada e o craquinho lá, personagem da família, era o juiz que conseguiu botar essa porra no sistema judiciário brasileiro. É o primeiro caso que a gente tem de um funcionário público fazendo RPG de Cracolândia. Cada vez mais esse país está indo para um lugar melhor. Robert. Mas ele fez isso dentro do fórum? Ou foi uma coisa particular ali? Ele tem duas profissões, dois trabalhos diferentes.
né? Porque eu posso ser médica e trabalhar no terreiro lá, no terreiro de candomblé ou de umbanda, incorporar a entidade, fazer um descarrego, e posso ser médica e não misturar as duas coisas, né? O problema da constelação no judiciário é você ter uma prática que não é cientificamente aceita, né? Não é aceita pela academia, não é cientificamente comprovada lá, aceita, ser colocado dentro do sistema judiciário. Mas uma pessoa, ela ser advogada, o juiz, e também ser uma pessoa que faz reiki, mexe com chakras, vai para um, sei lá, qualquer coisa, faz meditação guiada, ou qualquer outra coisa que não tem a ver, se for separado, eu acho que não tem problema. No meu ver, não tem problema, não. Mas faz uma arte aí do Craquinho, que é o primo sumido da família do Dolinho, o Craquinho. Bota aí pra nós aí. O Hobbs deve ficar puto. Tipo assim, mano, 2 da manhã o bicho. Ah, não, mano, vou ter que abrir o Google agora pra procurar um craque e botar um sorriso nele. Cara. Craquinho, para fazer craquinho. Meu amigo, imagina esse juiz chegando na Cracolândia. Então, galera, cada um aqui escolhe um representante pra sua própria pedra e vem aqui na frente pra gente resolver essa parada aqui. Ei, por que você tá cheirando aí a bunda do outro? Não pô? é assim. Falei que o cara representa o craque, mas... Não é assim, né? Eu já expliquei como é. Não é assim. Calma aí, pô. E o Sami reproduz no Brasil o mesmo tipo de ideia torta do Bert Hellinger. Imagina uma pessoa que foi vítima de algum tipo de violência em casa, precisa de ajuda do sistema público de saúde e escuta alguém falando isso aí, ó. Para quem trabalha com resolução de conflitos, um dos maiores perigos é a pessoa que tem uma narrativa da vítima, a pessoa que se apresenta como vítima. Porque a tendência é que a alma de cada um se alie àquele que é mais fraco. As pessoas têm essa tendência de querer proteger, de querer defender. Então quem tem a narrativa mais vitimista, muitas vezes ganha o coração cego da pessoa que deveria estar lá com um olhar amplo, com um olhar isento para julgar ou para facilitar uma boa solução de conflitos. Só que essa aliança com a vítima faz com que a pessoa se perca do seu papel de facilitador da boa solução. O Bert Hellinger ensinou direitinho como tratar essas questões, como lidar com pessoas que se apresentam como vítima. E se você tá... Olha, ele falou de uma forma que, sendo bem honesta, não sei se eu entendi direito. Mas o que eu entendi tem a ver com você não... Primeiro, eu não gosto desse... Antes de falar o que eu entendi, eu não gosto do conceito de vitimização, de dizer que a pessoa se vitimiza, que não pode ficar no papel de vítima. Tem muita gente que nem é constelador, que vem com esse conteúdo. Eu acho um absurdo. E não vi isso em nenhum livro do Bert. Eu não sei quem é esse cara. Enfim, para mim... Não, a forma dele é a forma dele de trabalhar, seja lá com que ele trabalhe, tá? Para mim, o fato desse homem aí tá falando alguma coisa não significa nada. Sobre o que ele falou, eu entendi que ele estava falando que o profissional que toma a vítima, né, se afeiçoa, né, se apega à vítima, pode se prejudicar como terapeuta. Eu entendi isso, tá? Não sei se eu entendi certo. Se foi isso, eu acho que é uma questão até meio óbvia que a pessoa precisa separar, né? Não se deixar afetar com aquela pessoa que foi vítima de alguma coisa. Não sei se foi isso que ele quis dizer, tá? Mas assim, sobre vitimização, lugar de vítima, eu tenho a minha própria forma de pensar sobre isso, e o Bert Hellinger, eu não vejo ele vitimizando, colocando as pessoas, dizendo que ela não pode ser vítima, não pode. Pelo contrário, você tem que ver a verdade. Então, quando você olha, né, você abre o campo de constelação, a pessoa fica de costas para aquele problema. E a gente faz, aos poucos, com muito respeito, com cuidado, com acolhimento, aquela pessoa olhar para o problema. Então, assim, você precisa enxergar, ver as coisas como elas são. E se a pessoa é vítima de alguma coisa, ela precisa se ver nesse lugar de vítima até para poder aprender a não continuar, né? Aprender a se defender, entender se ela tem alguma vulnerabilidade que outros se aproveitam, né? Conhecer essa vulnerabilidade para poder ela saber agir, né? Não é para poder
ficar, né, naquele lugar de vítima, mas também não é para você também fingir que não foi, ou não dar o reconhecimento daquela situação que foi real, que aconteceu. Claro. Achando isso bizarro, saiba que essa merda de constelação familiar foi defendida até pelo Fantástico. Na plateia, a gente vê homens e mulheres que enfrentam as dificuldades de uma separação, mas que estão dispostos a olhar para estes conflitos de um jeito completamente inesperado. Qual que é a sensação quando o filho fica do lado do pai? Alívio. Isso aqui é muito pesado para uma criança. Até parece um teatro, mas quem dirige a cena é um juiz. Juiz não tem que dirigir cena, quer seguir. Mas ele tá como juiz, tá dentro do fórum, porque se for, eu concordo, não era para estar, entendeu? Eu de verdade, eu gosto muito, acredito na constelação, amo a constelação familiar, mas não é por isso que eu concorde que fique dentro do fórum. Eu acho que eu particularmente acho bom que esteja passando no Fantástico e tal, mas assim, não é para estar dentro do fórum, né? É para estar em outros ambientes, talvez como uma terapia holística, sabe? Dentro de outro rolê, para mim, né? Eu vejo assim, não é para estar realmente dentro do fórum. Seguir seus sonhos, vai fazer cinema, seu filho da puta. Juiz não tem que tratar dos traumas pessoais de ninguém, não é a sua função. Você é formado em direito apenas, seu bosta. Isso é foda, mano. É porque é foda, né? Se você vai num lugar, sei lá, numa vivência, uma cerimônia, sei lá, do Daime, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto. Ai, meu Deus, a pessoa que não é cristã falando Daime, vamos lá. Fui pouquíssimas vezes, tá? Mas é porque eu gostei. Não sou cristã, não gosto do cristianismo, sou até contra, mas gostei do Daime. E aí eu fui lá no Daime. Eu não fico ouvindo que o dirigente de lá, ele é juiz, advogado, médico, porque não tem a ver com o fato de ele estar lá no Daime, entendeu? Assim como quando eu vou fazer uma meditação, um retiro budista de meditação, ou enfim, qualquer outra coisa, massagem, eu vou fazer uma massagem, eu não quero saber se a pessoa é médica, se ela é psicóloga, se ela é dentista, se ela é juiz, advogado, porque são áreas diferentes, né? Então, para mim, não faz diferença se ele é juiz ou não. O problema é colocar o nome de juiz numa coisa que ele está fazendo que não tem nada a ver com a área dele. Então, realmente, não. Você vai falar assim, não, a médica tá aqui, sei lá, fazendo massagem, né? Enfim, para mim não faz muito sentido. O advogado, né, o estudante de direito e o advogado, ele acha que é Deus, né? O juiz, ele tem certeza que é Deus, e então ele acha que pode resolver qualquer problema em qualquer seara da vida da pessoa, né? Aparecem uns doidinhos assim, nesse meio de juiz. O que é um incentivo pra você aí, porque se um idiota desse, que acredita nessa bosta, conseguiu passar um concurso pra juiz, você também pode. Ele embarcou de verdade na ideia de que ele não é só um advogado, um juiz. Ele acha que é o Superman e tem que salvar o mundo inteiro. Às vezes uma decisão pode até, uma decisão judicial, onde um terceiro, que é o juiz, determina qual que é a solução, isso pode até pacificar momentaneamente a situação, mas não melhora o relacionamento entre as partes. Um juiz tem que ver as provas e julgar essas provas. Ponto. Juiz não é o Calvo do Campari para... Foi um trecho tão pequeno que não dá nem para saber do que ele tá falando, não dá para saber nada do que ele tá falando, né? Mas vamos lá. Ficar por aí dando conselho de relacionamento. Juiz não tem formação. Concordo. Totalmente com Santinelli nisso aqui. Acadêmica, científica, para saber qual tratamento psicológico indicar para alguém. Principalmente se esse tratamento envolve telepatia. E aí o Sami tirou do meio da bunda dele, assim como o Bert Hellinger, o conceito de direito sistêmico. A intenção dele é que juízes do Brasil inteiro possam utilizar a constelação familiar para acelerar os processos que estão na fila de conflitos. Assim, eu particularmente acredito nisso, acho que isso seria muito bom, mas
é o que eu falei, eu não concordo porque é como você botar reiki, qualquer outra coisa que não é cientificamente aceito, aí pronto, eu não sou cristã, né? Aí imagina, eu sou ocultista. Para mim, Jeová até existe, mas não é aquilo. Eu nem gosto. Ai, não quero desrespeitar também. Mas assim, não acredito em nada disso. Aí vamos lá, eu sou um exemplo, eu não sou satanista, mas vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu fosse satanista. Aí eu sou satanista. Aí como eu sou satanista, eu quero botar um culto do diabo lá no meio de um trabalho que eu faço. Sou advogada, trabalho lá e eu quero botar um culto do diabo lá dentro. Eu não vou ser a favor disso. Para mim, a constelação está no mesmo patamar de qualquer coisa que não é científico, que não é considerado pela academia, entendeu? O Bert pode ter falado de ciência, eu não sei o que foi que o Bert falou, porque eu não vi isso, mas eu já vi dentro de ambientes de outras coisas, né, de estudo, voltadas à área de espiritualidade, falando que é uma ciência, que é algo científico, mas não no sentido de ser comprovado cientificamente, mas no sentido de que é um tipo de ciência. Não sei se foi nesse sentido que ele falou, não sei mesmo, porque eu não vi isso, né? Mas eu já vi isso sendo falado por aí. Mas se não é aceito, não é comprovado cientificamente, não é aceito pela academia e tal, e a gente tem um sistema e tem que ser assim, porque eu não ia gostar de ver coisas que eu não acredito também, sei lá, dentro de um órgão público. Eu fico muito puta quando eu vejo o povo de culto, fazendo culto dentro de órgão público, ouvindo querer fazer coisas pra mim. Não me pede pra orar na minha cabeça, que eu não gosto. Ai, posso fazer uma oração pra você? Não. Então, assim, compreendo 100%. O vídeo já tá longo, já vai dar 1 hora. Eu tô super cansada, porque eu gravei os dois assim na sequência. Ele tá falando coisas que, pra mim, ele tá se pegando em palavras, né? Pegou lá o entendimento, ele pegou telepatia, a palavra telepatia, que ele nem falou que era telepatia, né? Pegou ali, aí tá preso nisso, dizendo o que ele disse. São meias verdades. Tá meio estranho esse papo, né? Mas vamos lá. Familiares, ver mais um pouquinho só, mas acho que eu já vou parar. Casos delicados, principalmente envolvendo menores de idade. Ele deve ter pensado assim, mano, pô, já que tá com essa fila desse processo aí, tá demorando pra andar, mano, nós estamos tendo que seguir a lei, né, bicho? Que tal a gente acelerar esse processo aí, bicho, usando telepatia? Acho que é uma boa ideia. E aí quando vem cientistas sérios, como Gabriela Bailar, Daniel Gontijo, Felipe Psy, ele odeia que eu chamei ele de Psy. Então, ó, veja, a Bibi, ela é física, ela não é formada em psicologia, o Daniel é, acho que o Felipe também é, mas a Bibi não, né? Depois eu acho que ela fez alguma especialização voltada à neurociência, não tenho certeza, mas a formação dela não é. Eles falam, mas é da mesma maneira como o Santinelli está falando agora, né? Assim, não é científico, beleza, não é aceito pela academia e tal, mas assim, é muita coisa distorcida. É baseado em meias verdades, pega um negocinho assim, pequeno, e generaliza, né? Pega lá um trecho do livro do Bert, que ele estava dando exemplos de constelações, aí em um dos exemplos ele falou tal coisa, aí pega aquela coisa que ele falou e interpreta assim de uma maneira igual ele fez agora com telepatia, assim, ai, porque disse que trocou papel, então tá culpabilizando tal palavra, assim, de uma maneira muito distorcida mesmo, né, pegando, enfim, é muito doido. As coisas que a Bibi fala de constelação são absurdas, mas não é constelação, ela tá falando de constelador, né, se teve uma pessoa que chegou para uma vítima de abuso e falou que ela tinha que perdoar o pai, ou o abusador, que tinha que perdoar o abusador, isso é absurdo, não é isso que a constelação fala, né? E se fez essa pessoa passar por isso, e foi uma coisa muito absurda, né? É traumática, errada e tal, você tem que ver quem foi essa pessoa. Como é o nome do fulano? É Pedro de tal. Então tem que processar Pedro de tal, entendeu? Se foi racista, se foi abusador, enfim, qualquer coisa ali que está errado,
tem que ver quem foi aquela pessoa que fez, porque você generalizar, eu também vou pegar os psicólogos que já me fizeram mal, porque já aconteceu comigo, eu tive péssimas experiências com psicólogos, e aí eu vou pegar, né, ao invés de eu falar, olha, eu fiz terapia com a Adriana, é um exemplo, nome fictício, fiz terapia com a Adriana, e a Adriana fez coisas muito absurdas comigo, aí eu vou falar mal de todos os psicólogos, eu vou falar mal de algum do criador lá de trás, da técnica. Então, assim, é complicado, né? Eu sei que a Bibi, ela tomou muitas dores, né? Eu vejo a revolta dela quando ela fala disso. Inclusive, eu tenho preguiça, sabe? De ficar contestando. Mas ela me fez, eu peguei as falas que ela pega dos livros lá, eu fui atrás, nas páginas, tal, ler, né? Infelizmente a constelação tá assim com essa fama horrorosa, mas a constelação não é para substituir terapia, né? Não é indicado que faça uma vez por semana, por exemplo, não é indicado que se faça o tempo todo, é uma coisa para se fazer de vez em quando, e assim... Enfim, né? Não é para competir com psicólogo, não é isso, a constelação não é isso, né? Infelizmente, enfim, tá desse jeito. Mas é de psicologia. Um abraço, Felipe. Aí, nesse momento, ele se defende assim, ó. O que falam que constelação não funciona é balela, né? Que diz que é charlatanismo. Isso aí não tem o menor sentido, porque ao mesmo tempo a pessoa fala que é perigoso. Como é que pode ser algo não funcionar e ser perigoso? Eu te explico, meu querido advogado /para. Faz sentido que seja perigoso. Eu não sei o que ele vai falar, mas se você traz gatilhos, faz a pessoa reviver traumas, né? Se é algo ali que faz mal, pode fazer mal, não ser terapêutico e ser perigoso, claro que pode, né? Mas, enfim, precisa de respeito. O problema também é complicado, né? O problema também é que até os próprios consteladores têm dificuldade de defender, né? Não tem a habilidade de conversar, explicar direito. Psicólogo. Se uma pessoa homossexual tem problemas com a família, por exemplo, e ele escuta de um constelador que a homossexualidade se dá por conta de que na infância a mãe da pessoa teve um aborto espontâneo. E agora... Isso não existe na constelação, tá? Esse exemplo que ele está falando, não sei se isso aconteceu, se ele viu em algum lugar, algum constelador falando um absurdo desse. Isso não existe na constelação, pelo amor de Deus. A pessoa está manifestando a energia do bebê que morreu. E isso que eu estou falando aqui é um exemplo que já aconteceu. Sei que vocês conseguem... Não, isso não tá na constelação. Não existe isso na constelação, gente. Pelo amor de Deus. Isso não existe na constelação. A constelação, a gente nem deve ficar interpretando. A gente tem... realmente a gente tem algumas coisas que significam. Por exemplo, você está num campo de constelação e todo mundo começa a sentir sono, todo mundo começa a bocejar, querer deitar, você vê que as pessoas assim estão se escorando, todo mundo está com sono, que acontece isso na constelação, a gente, ou então todo mundo fica olhando para o chão e tal, são tipo regras da constelação. A gente entende que aquilo ali representa a morte, né? Uma pessoa morta. Eu pego um personagem e coloco deitado no chão. Tudo bem, vai falar, ai, que absurdo, porque não faz sentido nenhum. Beleza, mas é assim. Eu pego a pessoa, boto deitada no chão. Representa alguém que morreu. Eu não fico interpretando se é feto, se é aborto, se é velho, se é novo, se é tio, se é pai, se é irmão. Eu pego a pessoa e boto, porque é uma pessoa... O que é que eu compreendo? Existe esse campo, né, que para mim é espiritual, mas enfim, né, esse campo morfogenético, que vem essa informação que é do sono, do cansado, a pessoa querendo deitar. Eu vou escolher ali a pessoa que está mais representando esse campo, porque eu compreendo que aquela pessoa que está quase deitando ali, que está se escorando na cadeira, só falta deitar sozinha, é a pessoa que está mais representando ali essa energia. Então eu vou pegar aquela pessoa e vou deitar no chão. Agora, quem é essa pessoa, eu não vou dizer. A gente tem que interpretar o mínimo possível. Aí essa pessoa fica em posição fetal.
Aí essa pessoa quer falar alguma coisa, ela fala, eu tô me sentindo criança. Ela tá falando, não sou eu. Ela tá falando, tô me sentindo criança, tô me sentindo pequenininha. Dentro da minha cabeça, eu posso até entender quem ela é, mas eu não vou falar. Eu não vou falar. Aí às vezes o cliente chega pra mim e fala, eu sofri um aborto, eu acho que essa menina aí é o meu neném. Ou então outra pessoa que está representando ela fala, eu sinto que você é minha filha. Eu deixo acontecer. Eu não vou chegar. E aí eu sempre pergunto para a cliente como ela está se sentindo, se ela está confortável, se ela quer que pare, se faz sentido para ela. Está fazendo sentido para você isso aqui? Sempre a resposta é que tá. E aí se ela conta que é, eu não vou dizer que não é. Eu vou deixar, entendeu? Então, assim, não, se houve esse exemplo aí que o Santinelli falou, não é o conceito da constelação. A constelação não é você chegar, deitou no chão, eu senti, baseado na minha percepção astral, que aquilo ali é um feto que não sei o que, abortou. Aí a pessoa fala, não abortei ninguém. Eu falo, então é de alguém da sua família. Não é assim. Não é assim, não é baseado em percepções do além, achismos, não é desse jeito, entendeu? Eu posso até ter um sentimento meu, mas eu guardo pra mim, né? Eu posso até ter uma sensação, tal. Assim, como eu sou da espiritualidade, inclusive o curso que eu fiz era um curso integrado, no meu ver, como eu falei, é espiritual, né? Então, assim, eu vou olhar aquilo ali como espiritual, mas eu não vou falar. Eu não fico falando isso, interpretando, justamente por isso, porque vai afetar a pessoa, vai fazer ela ficar mal. Eu já vi gente falando assim, porque disse que eu tive uma irmã. Eu já vi isso também. Uma pessoa veio falar para mim que constelou com a mulher, e a mulher disse que ela tinha uma irmã gêmea que morreu antes de nascer, foi comida, sei lá, uma história assim, que ela teve uma irmã gêmea que ela nunca soube. Eu não concordo com isso, eu acho isso absurdo até. E isso daí não tá nos livros do Bert, não é ensinado na constelação, esse tipo de adivinhação, sabe? Não é assim que faz a constelação, mas é isso, né? Tem esses cursos que as pessoas fazem de qualquer jeito. E, enfim. Entender que isso, além de não ajudar em nada, pode fazer a pessoa que foi procurar ajuda ficar mais confusa ainda. Vocês têm noção disso? Óbvio que tem. Se você está me assistindo até aqui, acredito que você já tenha percebido o lamaçal de bosta que é esse negócio de constelação familiar. Mas, né? Por isso que eu digo assim, se você vai fazer qualquer coisa, seja meditação, seja constelação, terapia, qualquer coisa que você vai fazer e que não tá te fazendo bem, pede licença. Se você não tem coragem de enfrentar, de se impor ali, falar, olha, eu não quero participar, me desculpe, e criar o constrangimento, como disse a Xanda, inventa uma desculpa, vai no banheiro, vai embora, sabe? Larga um foda-se, assim. Vai embora e se protege, né? Eu acho que a gente tem que entender que ninguém deve nos fazer mal, assim. A gente precisa dar o nosso limite. Então, seja onde for, seja no churrasco de família, entre amigos, no centro espírita, na igreja, no terreiro, qualquer lugar que você esteja. Se uma pessoa tá te fazendo mal, tá te invadindo, tá te ofendendo, tá te causando mal-estar, né? Eu sou completamente a favor do que a Xanda fala, né? Devolve o constrangimento. É melhor você ficar constrangido ou trazer o constrangimento para todo mundo e sair da situação, né? Então, assim, vai embora, não tá dando certo, e busca, se te fez mal, te causou um gatilho, vai buscar o tratamento que mais te adequa, sabe? Eu acho que respeito é algo extremamente importante, infelizmente não tem, né, nesses lugares.
Eu vou encerrar porque eu já tô cansada, já tenho 1h10 aqui de vídeo. Não sei se eu vou gravar esse restinho que tá faltando. Não sei se é tão restinho assim. Deixa eu ver quanto tempo falta do vídeo do... Mas eu acho que já deu pra ter uma noção. Nossa, ainda falta bastante, acho que 1/3, né? Talvez eu faça a parte 3. Não sei se eu vou fazer, mas eu tô achando cansativo. Já fiz 2 partes, eu acho que eu vou encerrar por aqui. É que eu queria ver se ele ia falar esses trechos dessas partes, mas o que eu queria ver se ele ia falar, eu acabei falando lá no primeiro vídeo, entendeu? Mas é que eu queria ver se ele ia falar para poder eu falar com mais detalhe e tal. Mas, enfim, também não... Eu queria muito reagir ao vídeo do Santinelli, eu tô fazendo isso muito mais por mim também, sabe? Esse canal é um canal tão pequenininho, acho que esse vídeo não vai chegar em lugar nenhum. Mas, tá aí, né? O que eu queria ter feito, fiz. E é isso. Eu vou encerrar por aqui, né? Mas é isso aí. Infelizmente, a constelação tá difamada, né? Foi mal interpretada também. Acho que a moda também é um problema, né? A moda fez com que a constelação fosse também... Todo um monte de gente fez curso de constelação, um monte de gente virou constelador, como ele falou, da noite pro dia, né? Então, muita gente foi fazendo a seu bel entender, foi fazendo do seu jeito e faltou respeito, né? Mas, assim, eu repito, eu também já conheci outros profissionais de saúde mental. E, aliás, diversos, assim, não só de saúde mental, mas da área de saúde de maneira geral, enfermeiros, etc., que não tem jeito, não tem tato, que não sabe respeitar, sabe? Não sabe. Tá muito complicado, sabe? E eu digo mais, assim, eu vivi, né, muito mais tempo de cliente do que atendendo, até como um baralho cigano, a própria constelação e as psicoterapias também. Hoje eu estudo psicoterapia, mas eu faço terapias e só fiz com psicólogo. Recentemente eu fiz pouquíssimo tempo com um psicanalista, mas eu desde os 16 eu fiz terapia, fiquei alguns momentos sem fazer, mas a maior parte da minha vida eu fiz terapia com psicólogos. E eu já sofri muito na mão de psicólogo. E houve uma época da minha vida que eu era assim muito depressiva mesmo. E eu buscava ajuda assim em tudo quanto é lugar. E fui para retiros de psicólogos, e retiros que eram frequentados por outros psicólogos, e aí fiz amizade com psicólogos. Já saí, namorei psicólogos, porque, assim, como é um tema que eu estudo, eu gosto de ler livro, de estudar sobre e tal, é um tema que eu gosto muito de conversar. Então, quando eu encontro um psicólogo, eu adoro bater papo, conversar sobre esse tema. E aí eu saí, né, tive uns paquerinhas, assim, nunca tive um relacionamento sério. E eu já conheci muito psicólogo maluco, né? Não estou dizendo que eles são ruins no atendimento, porque eu não fiz, os que eu conheci na vida pessoal, né? Eu não fiz atendimento com eles, assim, mas, cara, exageradamente. Tem um cara de um canal grande aqui, eu não vou falar nome, obviamente, né? Meu canal não tem quase ninguém, mas nem por isso eu vou falar. De um canal grande de psicologia, que eu fiz comentário no vídeo, e ele veio atrás de mim, né? Era o mesmo nome que eu usava na rede social, no Instagram, e ele veio puxar papo comigo. Aliás, eu conheci 2, assim. Ele veio puxar papo comigo, um deles virou meio um crushzinho, a gente começou a conversar, e era um cara absurdamente tóxico. E ele sabe que ele é tóxico, porque ele ia conversar no Telegram, naquelas conversas assim que apagam, e ele sabe que ele é tóxico, que ele tem medo de ser exposto, ele tem medo de exposição. E ele era muito tóxico, eu estava na época muito vulnerável na época, né? O outro que eu conheci também, professor de universidade e tal, eu acho ele excelente, né? Foi muito bom ter conhecido ele, porque ele me colocou para assistir aulas dele. Na época eu não
Eu só estudava, eu não queria ser nada voltada a isso. Outro trabalho, outra profissão. Mas como eu gostava muito de estudar a área da psicologia, ele me botou, me deu acesso às aulas dele. Foi muito bom assistir a aula dele e tal. Professor de universidade, ele dá aula em pós, né? Não só de psicologia, mas ele também dá na área de psiquiatria. E ele é um cara muito, muito foda, assim, muito foda. E foi muito bom conversar com ele, mas na vida pessoal dele, e eu acho que isso não significa que ele é um profissional ruim, tá? É só eu tô comentando. Na vida pessoal dele, ele era extremamente depressivo, né? Tinha ideação, me deu susto. Então, assim, as pessoas também acham que aquele profissional, ele é idôneo só porque ele é psicólogo formado, então tem que entregar a sua vida na mão dele. Também não é assim. A gente tem que ter filtros, né? Seja onde for que a gente vai, a gente tem que ter filtros. Então, enfim, é isso. Eu acho que eu fico triste de ver que a constelação é assim, mal falada desse jeito, né? Que os que têm voz para falar de constelação também não fazem de forma ruim, né? Infelizmente. Eu amo muito a constelação, como já falei, e realmente acredito nisso, mas também larguei de mão, porque eu também não quero ficar sofrendo hate, não quero ficar sendo apedrejada, sabe? Se não é cientificamente aceito, se é pseudociência, se não presta, se não... Tá bom, então não vou fazer, né? Se proibir, então, aí eu não faço nem de vez em nunca. Mas, assim, eu só lamento, porque eu acho que é uma coisa, assim, muito bonita. E para mim, né, eu sou que nem a Anitta ali, eu faria uma tatuagem. Para mim me fez muito bem, sabe? Eu tenho traumas de infância. Eu sofri, eu vou falar porque aqui eu não mostro a cara, né? Mas eu tenho, na verdade eu tenho vários traumas, né? Já sofri violência doméstica, com adulta, sofri uma situação na infância também, muito problemática, pequenininha. Aí revivi trauma de novo na vida adulta, me sentia péssima com esse negócio de vitimismo, de lugar de vítima, porque eu me achava a pior pessoa do mundo, eu entendia dessa forma, né? Quando eu via essas psicologias de boteco, povo falando, se você foi vítima várias vezes da mesma coisa, então o problema é você, sabe? E isso é uma meia-verdade. Tipo assim, realmente, você vive o mesmo trauma mais de uma vez, né? Um abusador abusa você na infância, abusa você na vida adulta, depois você é abusado de novo. Tem um motivo para isso, né? A vulnerabilidade, uma certa inocência, ou qualquer outras coisas que a gente na terapia, você vai, na terapia mesmo, né? Na psicoterapia, toda semana, você vai ali buscando destrinchar, entender por que você vive de novo esses traumas. Mas não é porque você é uma pessoa ruim, ou porque você é vitimista, ou porque... Não é dessa forma. Essa forma é uma forma muito... É muito dolorido você falar isso para alguém, né? É muito dolorido ouvir isso. Então, assim, me fez muito mal esse tipo de discurso. Eu odeio esse discurso dizendo de que a pessoa é vítima, se acomoda no lugar de vítima. É uma meia-verdade, né? Não é mentira, existe isso, mas é uma meia-verdade. É uma verdade que, falada dessa forma, é muito violento, porque não é assim, né? E é muito triste que as coisas estejam desse jeito que estão. Mas a constelação me fez muito bem, particularmente, né? Eu só posso falar de mim. Para mim foi maravilhoso. Eu uso até hoje, né, na minha própria vida. Muitas vezes eu não estou bem e é através de constelação que eu melhoro, que eu me fortaleço. É claro que não é ela sozinha. Eu tenho várias ferramentas, inclusive a terapia, né, o psicólogo é uma das ferramentas, da espiritualidade, meu estudo de espiritualidade. Eu uso várias ferramentas e a constelação é uma delas e que para mim me faz muito bem, né? E eu acho muito bonito. E eu queria muito que as pessoas
trabalhassem a constelação com respeito, com respeito com o outro ali, com a história da outra pessoa que está trazendo, com o trauma da outra pessoa. Não ser duro, não querer forçar, né? Se a pessoa não está bem, a pessoa está chorando, se a pessoa está ali num estado ruim, ou se a pessoa não quer, não continua, sabe? Para ali, tem respeito pela pessoa que está ali na sua frente, né? O processo de cada um, às vezes o processo da pessoa é lento. Então, assim, qualquer terapia, qualquer abordagem, até na parte da meditação, eu acho que tem que ter muito respeito. E é isso, né? Eu vou parar por aqui. Se alguém assistir esse vídeo, eu agradeço, né? Se tiver chegado a essa parte, ficou bem comprido. E boa noite, né? Beijos, beijos. Tchau.